Boa noite a todos, bem-vindos à nossa Casa Fraterna, mais uma noite de palestra, de aprendizado. Antes de eu fazer a prece, tem alguém que vem na casa pela primeira vez? Bom, seja muito bem-vindo. Qualquer dúvida pode nos procurar após os trabalhos, tá bem? Eu vou só fazer a prece, depois eu dou alguns avisos. Vamos então fechar os nossos olhos. Vamos nos desligando de todos os problemas externos, nos colocando numa posição confortável nas cadeiras. E assim vamos nos ligando ao plano maior, agradecendo a todos os amigos espirituais que desde as primeiras horas desse dia vem preparando esse ambiente, essa casa, higienizando e harmonizando, para que possamos vir aqui e fazer a nossa parte. Vamos agradecendo aos nossos mentores que tanto nos amparam e nos intuem, agradecendo aos mentores desta Casa Fraterna por todo o carinho. Subindo um pouco mais, vamos nos ligando a Jesus, nosso Mestre, e agradecendo a Ele por todas as lições deixadas no seu Evangelho de luz. Subindo as esferas maiores, vamos encontrando Deus e agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta casa, aprendendo um pouco mais sobre essa doutrina tão esclarecedora e confortadora. Assim, agradecidos por tudo que somos e por tudo que temos, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite então, mais uma vez. Deixa eu seguir a luz. Eu vou dar alguns avisos então na nossa casa. Só lembrando que nós temos trabalho então às segundas-feiras, às 14h30, com palestra de atendimento. Nas segundas-feiras à noite nós temos o curso da doutrina das 20 às 21h30. Terças e quartas, das 20 às 21 nós temos palestra e tratamento, hoje inclusive tratamento, e às quartas-feiras nós temos também a mocidade e temos também a evangelização. Às quintas-feiras trabalho passe e temos o nosso tratamento de saúde, que é o FI, né? Às sextas-feiras nós temos o ensaio do nosso coral, a partir das 19h30, então aqueles que quiserem cantar com a gente é só chegar aqui no ensaio. E lembrando, todo domingo nós temos o Evangelho Dominical, a partir das 9 horas da manhã, das 9 às 10. São todos muito bem-vindos. Lembrando a todos que nossos bazar e livraria estão abertos lá embaixo. Quem quiser dar uma passadinha lá embaixo, prestigiar o nosso bazar e passar na livraria, comprar um livro, dar de presente, são bem-vindos também. Tá bem? Amanhã, quinta-feira, dia 20/10, nós temos uma palestra com Marco Antônio Seguim. Ele vai falar do que está cheio o seu coração. Então, aqueles que puderem vir prestigiar, é um palestrante muito bom. E hoje nós temos a nossa querida Rosa Maria, que sempre vem aqui nos prestigiar, passar um pouquinho da sua sabedoria para nós. E ela vai falar um pouquinho sobre consequências do passado. Rosa Maria, obrigado, seja muito bem-vindo.
noite a todos. Sejam bem-vindos. Que Deus nos abençoe e nos oriente na noite de hoje com os ensinamentos do Cristo, que é o caminho ao Pai, que nós saiamos daqui bem melhor do que nós chegamos. E levando ferramentas para atuar no nosso dia a dia em prol da nossa evolução, do nosso progresso. Foi para isso que nós viemos. Para evoluir, para progredir. As consequências do passado implicam isso, para o bem e para o mal. O que fizemos de bem, de construtivo, que estudamos, aprendemos em outras encarnações, nós trazemos para esta. E colhemos o fruto do que nós plantamos. Da mesma forma que os equívocos que cometemos, também nós carregamos para esta reencarnação. E lidamos com as consequências a fim de corrigi-las. Ainda bem, né? Já pensou se a gente fosse para algum lugar de condenação eterna, não tivesse uma nova oportunidade? Que triste seria? Então vejamos. É uma frase comum dizer que o passado está morto, né? Quem vive de passado é museu, o passado está morto. Só que não é assim. Para o Espiritismo, esta afirmação é falsa. Nós não fomos criados agora, nesta reencarnação, com a data de aniversário que nós temos, ou da concepção que tivemos antes que pudéssemos dar o primeiro vagido. Segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nós somos seres bilenares. Neste livro, na genealogia do Espírito, o princípio inteligente tem 15 milhões de séculos, ou 1,5 bilhão de anos. Nós estamos bem conservadinhos, né? Considerando essa idade. Mas veja quanto tempo que o princípio inteligente, o nosso princípio, foi criado, né? Ao longo desses bilhões de anos, nós fomos aprendendo coisas, experimentando, falhando, e isso faz o bojo da nossa personalidade e os acertos e equívocos que nós temos que resolver nessa. Se erramos, temos que expiar. Outras vezes nós pedimos uma prova. Nem toda prova é uma expiação. Muitas vezes a pessoa quer passar por aquela situação para aprimorar o seu espírito, para auxiliar, para colaborar. Eu me lembro que uma vez o Chico disse que ele a saúde frágil e as pessoas falaram: mas você é um homem tão bom, tão caridoso e passa por esses perrengues, por essa doença, por essas doenças. Ele falou: que bom. Porque assim eu sinto o que o outro sente. Eu aprendo como é estar nesse lugar. Provavelmente era uma prova que ele solicitou. E com essa prova ele também demonstrou que, a despeito da doença, do que quer que nós tenhamos, nós sempre podemos produzir. Haja vista quando ele perdeu um olho quando começou a doença. Ele falou que não ia naquela noite psicografar junto com Emmanuel. E Emmanuel respondeu: Chico, nós vamos trabalhar. Ele falou: mas o senhor não vê que eu não estou enxergando de um olho? E o Emmanuel prontamente respondeu: mas ter 2 olhos é um luxo. Um dava para trabalhar. E ele passou a encarnação mais de 50% do tempo dele. Ele viveu 92 anos, né? Enxergando de um olho só. O outro ficou bem abalado. E esse homem produziu. E às vezes a gente, por coisas menores, vê ali uma desculpa para não trabalhar. Muito bem. Outras vezes a gente fala: poxa, mas eu não sabia que isso era assim. Se eu soubesse, eu teria agido diferente. Vamos ver o que fala o Evangelho no capítulo 5, no 5º, no item 5. Mas a
experiência algumas vezes vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quando já o mal não tem mais remédio. Então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que eu sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas já não há mais tempo. Ou a pessoa preguiçosa fala: eu perdi minha jornada, eu perdi meu tempo. Ele também se diz: eu perdi minha vida. Mas da mesma forma, tanto para o obreiro como o sol se ergue no dia seguinte, uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido. Para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Pois muito bem. A reencarnação não é um dogma, é uma realidade. Há muitos que falaram: mas não existe, ou eu acredito porque na doutrina eu estudei. Ela é cientificamente provada, e nós aqui todos encontramos pessoas que já sentimos já conhecer, ou vivemos experiências que não são estranhas para nós. E quantas vezes nós vimos crianças que aos 4, 5 anos fazem prodígios, tocam piano, compõem canções, relatam fatos de pessoas que ele conheceu de vida anterior. Quantas vezes nós não lembramos, não temos flashes de outras oportunidades de existências. Lembro também de Eurípides Barçanufo. Ele era católico e praticante e muito dedicado, e tinha dentro de casa muito sofrimento. Um dia o padre deu a ele a Bíblia, na ocasião em latim, só tinha em latim, e era vedado ao público ler a Bíblia para que ele conhecesse os mistérios, porque as dúvidas dele eram muito grandes. E ele falou com o padre, depois de ler a Bíblia inteira, que para tudo ele teve compreensão, só não para as bem-aventuranças que Jesus colocou no Sermão da Montanha. Que ele disse que durante a existência dele, ele não viu ninguém que sofria parar de sofrer, a despeito de tratamento, de ajuda espiritual, de promessas, de realizar ações de caridade, por todos os atos que poderiam melhorar aquele ser, ele não via melhora. E ele falava isso pensando muito na mãe dele, que tinha a saúde muito frágil. E a despeito de tudo que se fizesse, ela não melhorava. Aí o padre não soube responder, falou que aquilo era um mistério. Ele ficou insatisfeito, mas ele não conseguia compreender. Como assim? Bem-aventurados vós que sofreis, que serão consolados. Ele só conseguiu entender isso depois que ele leu o livro, depois da morte de Leon Denis, quando tinha um senhor dele discutindo a respeito de doutrina espírita e catolicismo, que o Eurípides combatia, que o tio frequentava uma casa espírita, era médium, dava passividade, e o tio era um homem muito simples, falou: olha, eu não tenho como discutir com você, mas este livro vai responder a você aquilo que eu não consigo. Ele era um homem analfabeto, tio Simão, mas recebia espíritos da magnitude de João, o evangelista. Uma coisa impressionante com a mediunidade dele. Muito bem, o Eurípides leu aquele livro numa noite e ele viu as respostas para todas as questões dele. No dia seguinte ele se retirou para ler novamente o livro. E aí as bem-aventuranças fizeram sentido, pois que se a vida não termina no túmulo e depois da vida nós temos vida, nós teremos tempo de corrigir, de curar, de evoluir e sanar todas as situações, e as que não foram possíveis naquela existência, certamente o serão outra. Portanto, estamos consolados. Pareceu claro para ele aqui, e de fato está bastante claro. Depois ele foi à reunião espírita e lá ele foi adquirindo mais informações, passou a ler bastante, deixou de ser católico e foi um grande trabalhador na vida espírita, um médico,
um professor. Ele fundou a primeira escola espírita no Brasil, o Colégio Allan Kardec. Era um autodidata de uma inteligência ímpar. E ele tinha o fenômeno da bicorporeidade, que é estar em dois lugares ao mesmo tempo. O corpo dele ficava adormecido na sala de aula, porque ele lecionava, e o perispírito dele saía e ele atuava. Fazia parto, atendimentos, o que fosse necessário. E nessa condição o espírito é tangível. Todos conhecem o que é bicorporeidade? Oi? Não, a gente dá uma explicaçãozinha rápida. Então tá. Então, bicorporeidade é a possibilidade que a criatura tem de estar em dois lugares ao mesmo tempo, como nós falamos há pouco. Não é privilégio de alguns. Todos têm essa potencialidade a se desenvolver ou já desenvolvida com a prática da mediunidade. Jesus fazia isso, mas outras pessoas também fazem. O próprio Eurípides Barçanufo, São Tomás de Aquino, ele tinha xenoglosia também, e o Eurípides também. Estar num lugar e a voz sair para todos os lugares e as pessoas ouvirem. Então vamos lá. Jesus fazia sermão em volta do lago de Genezaré, não é isso? Não tinha telão, não tinha WhatsApp, não tinha alto-falante. Como é que todos escutavam? Era o transporte mediúnico dos fluidos que levavam a voz a quilômetros de distância. Eurípides, quando fazia as orações no Colégio Allan Kardec, a cidade de Sacramento inteira ouvia. Isso no ano de 1890, perdão. Não tinha energia elétrica. Tomás, quando fazia fazia as missas dele, era ouvido a léguas de distância. Alfonso de Ligori defendeu o pai dele. Alfonso de Ligori estava não é monastério é para freiras, né? Para frades, para padres, não sei isso. Oi? Mosteiro, isso. Ele estava recluso num mosteiro em Portugal. E o pai dele estava sendo condenado por um crime que ele não cometera e ele seria condenado à forca na Espanha. Alfonso de Ligori entrou pelo tribunal. Olha, ele estava em Portugal, num mosteiro, preso, vamos dizer assim, né? Retido, ele estava enclausurado. Ele apareceu na sala do tribunal, provou quem era o criminoso, apontou e assinou o processo e liberou o pai dele. Esse homem estava em dois lugares ao mesmo tempo. Por isso a Igreja Católica levou a condição de santo, porque eles não sabiam explicar o fenômeno dessa natureza, mas é bicorporeidade. Dois lugares ao mesmo tempo. É diferente da emancipação que nós fazemos no sono. Às vezes a gente vai para alguns lugares legais, né? Outras vezes nem tanto, né? Aí a gente volta rapidinho no corpo. E nessas andanças a gente conhece alguns lugares e pessoas que mais tarde nós vamos encontrar na vida de relação. E a gente fica, já vi essa criatura aqui. Então, às vezes é simpático, outras vezes é antipático. E quando é antipático, a gente até fala, meu santo não bateu com o dele. Muitas vezes se encontraram num desses desdobramentos ao longo, às vezes acordado, né, do dia, ou na emancipação pelo sono. Encontrou a pessoa e teve alguma situação ali que foi boa ou ruim, que gera esse conhecimento. Então, são duas situações diferentes. Quando a pessoa está na situação da bicorporeidade, ela é vista por todos, tá? E é o corpo perispiritual. Então, vamos falar, isso não é mágica. Vamos lembrar, Jesus, depois que ele foi assassinado na cruz, ele não apareceu? Ele apareceu no seu corpo perispiritual. Ele não foi tocado? E não fez cura? E não trabalhou? E não orientou? E o André não acreditou. O André até saiu daqui, é outro André. O nosso André que é do Evangelho. Ele pediu para tocar. Tomé, ele pediu para tocar.
que ele não acreditava, e era tangível. Assim era a incorporeidade, a pessoa tangível. Tanto que Eurípides fez parto, e era fórceps. Ele teve que manipular ferramenta para tirar o cordão umbilical que estava em volta do pescoço da criança, que coroava e voltava num sítio. Você imagina, é morte certa, né? Para a criança e para a mãe. Então, é tangível. Ai, eu adoraria ter isso. Não é assim? Não ia ser legal? Ele ia para a Europa, na época da guerra, Primeira Guerra, e via o que acontecia lá e contava para os alunos. Não tinha Google, né? Então os alunos sabiam de primeira mão, nem um rádio ali tinha, gente. E eles sabiam de tudo, né? Porque o professor lia. Muito bem. As pessoas procuram a doutrina, um pequeno percentual, por amor, por querer aprender, para auxiliar, para socorrer. A maior parte procura pelas necessidades, pelos perrengues que tem no dia a dia, ou seja, pela dor. E a problemática que traz na casa espírita, quem trabalha aqui no atendimento fraterno, ou nós mesmos que já passamos várias vezes pelo atendimento fraterno, muitas vezes nós temos situações assim, pessoas normais, entre aspas, se suicidam. Tem mortes prematuras na família da gente. Nosso relacionamento familiar é conturbado. Temos filhos problema, ou pais severamente injustos. Somos envolvidos em tragédias passionais. Não somos compreendidos. Nascemos com deformidades corporais, distrofia, mutilação, surdez, mudez, paraplegia, leucemia, corpo selvagem. Nascemos com dificuldades mentais, epilepsia, autismo, ou temos um filho nessa condição, ou nosso parente fica com Alzheimer, né? Fica demenciado. Temos inibições genésicas, estéreis, não conseguimos reproduzir, impotência, frigidez. Estamos em constante estado de angústia, depressão, aflição, agrura, provações, enfim. Ou outros somos envolvidos por obsessões. As religiões, conquanto têm o papel de religar a Deus, e deveria ser e podem ser um bálsamo de conexão, às vezes não conseguem cumprir essa missão de explicar claramente o que acontece, e diz que, como o padre falou para o Eurípides, que era um mistério, a situação é inexplicável. Outros tantos apontam como um castigo, outros apontam como macumba, né? E isso aqui faz parte da magia negra. Né? Teu casamento não dá certo porque inveja. Não necessariamente. Essas situações estão presas em causas anteriores, que nós demos vazão a que acontecessem agora. Ou pela nossa atuação, ou por nossa omissão, porque não fazer o bem também é um mal. Haja vista o que Pilatos fez. Ele lavou as mãos e fez um mal muito grande. Então fiquemos atentos, olha, eu não vou me meter nisso, eu não quero saber, para mim pouco importa, estou fora dessa situação. Não é assim. Nós temos que participar da nossa vida familiar, em sociedade, e ter conhecimento, opinião e orientação para amparar aquele que está sob a nossa guarda. Ou bom, também falam que é castigo de Deus, né? Até a ciência sobre esses males imediatos classifica como mal essencial. O Espiritismo facilita a tarefa de compreensão pela reencarnação, pela compreensão da lei de causa e efeito, que é diferente de ação e reação. Ação e reação é uma coisa agora, momentânea. Se eu saio daqui repentinamente e bato em você, você vai reagir, não vai? Exato. Isso é ação e reação. Se eu te ofendo, você também vai replicar. Isso é ação e reação, é uma coisa imediata. Causa e efeito, conquanto possa ser também no presente, mas é menos comum. O normal é que tenha acontecido anteriormente, que pode ser dentro desta reencarnação. Digamos, se eu abusei de alimentos,
ou abusei de entorpecentes. Lá na frente, quando eu fico com idiotia ou com uma série de doenças pelos meus excessos, isso é efeito da causa que eu dei. Não é isso? André Luiz ficou 8 anos no umbral, padeceu, acho que foi de câncer intestinal, pelos excessos alimentares que ele cometeu ao longo da vida. E acabou morrendo antes do previsto, por isso que na espiritualidade já o chamavam de suicida. E ele ficava muito revoltado porque ele se tratou, eu não sou um suicida. Todos leram aqui o livro Nosso Lar? A maior parte leu, né? Então, oi? Viu o filme também. Então, você vê, ele foi chamado de suicida pelos excessos. Então, se nós fumamos muito e depois vou ter um problema pulmonar, a culpa é da minha genealogia, do meu pai, da minha mãe, ou da escolha que eu fiz? E se eu estou ciente, porque quando eu era pequena, fumar era chique, né? Era coisa de status, aí já tem mais de 50 anos isso, né? 65. E era chique, né? Fumar era bonito, as propagandas e tudo. Na época a gente falava reclame, né? Mais tarde é que foi descobrindo todas as consequências do cigarro. Mas então eu fumo maconha porque é natural. Então bebe veneno de cobra, vai dar no mesmo, é natural também. Não. A maconha também dá as mesmas toxinas do cigarro, tá? 75 milhões delas. Essa coisa lá, narguilé, não sei como fala, é a mesma coisa. Vai dar DPOC, que é DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Isto é efeito. A causa foi o fumo. Não dá para culpar outrem. E olha, foi às vezes dentro dessa reencarnação. Um diabetes tipo 2 vem de excessos à mesa. Já o tipo 1, a pessoa nasce com ela. Foi excessos da mesa da encarnação anterior. Peraí, meu pai tem, meu avô tem, meus tios têm. Isso é da minha família, que era uma família de glutões. A gente reencarna junto com o grupo das faltas e dos ganhos. Então, a ciência justifica pela hereditariedade, mas é o costume daquela turminha. Neste livro, Leis de Amor, é um livrinho pequenininho, né? Mas é fantástico, é um manancial. É do Chico e Valdo Vieira, pelo Espírito Emmanuel. Ele foi um pedido da Federação para que perguntas diretas viessem com as respostas diretas do Evangelho. E foi isso que o Chico e o Valdo Vieira fizeram com a ajuda de Emmanuel. Então aqui tem a resposta para essas perguntas aqui. Nós falamos de comida, né? Aqui tem. Qual a explicação lógica das enfermidades congênitas? Quando a gente já nasce com uma deformidade ou uma doença assim. Os grandes delitos operam na alma estados indefiníveis de angústia e choque. Daí nascendo a explicação lógica das enfermidades congênitas, às vezes inalcançáveis a qualquer tratamento. Aí eu vi da comida aqui, eu fiquei bem preocupada. Gente, eu peguei diabetes tipo 2 porque eu comi feito uma maluca. Vamos lá. Eu não vou achar a pergunta aqui agora. E aqueles que se afeiçoam ao alcoolismo? Se nos afeiçoamos ao alcoolismo ou ao abuso de entorpecentes, somos induzidos à loucura ou à idiotia, seja onde for. Bem como nascem crianças já com cirrose hepática. E a gente fica perguntando, nossa, mas como um bebê nasce com cirrose hepática? Ele não esteve exposto à esquistossomose, não bebeu.
É porque a gente fica achando que só o álcool provoca cirrose hepática, não é? Excessos na alimentação também provocam. Criando cristais e gordura no fígado, esteatose, e vai sacrificando essa glândula que tem 500 funções. E aquele bichinho que dá em águas, né, ele entra... Hã? Giardia? É, o bichinho da água. Ele é um verme, né? Sim. Ela provoca? Não, você falou do bichinho da água. Esquistossomose. Ah, é. Ele provoca cirrose hepática e ele fica na água. Então, quem costuma nadar em rio, lago, lagoa, pode entrar em contato com ele sim. Ele entra pelas unhas, avança para a corrente sanguínea e ele se aloja em órgão bem carregado de sangue. Então, ele tanto pode se instalar no coração ou no fígado, porque são bem cheios de sangue mesmo, né? O fígado, ele filtra, né, o sangue. O intestino que produz o sangue. E o fígado é o primeiro que filtra. Depois vai para os rins. A minha tia teve esquistossomose, aliás, teve cirrose hepática. E era abstêmia. E leva à loucura. E ela foi bem triste, foram alguns anos de muito sofrimento. Então, quando vira alguém com cirrose hepática, procura não julgar não, porque você não sabe se foi um protozoário que causou aquilo, ou abuso de outra ordem, ou coisa de encarnação anterior, que são as causas que nós estamos comentando aqui. Então, eu lembro de um caso no HC, que a mídia comentou, que o bebê nasceu com cirrose hepática e precisou fazer um transplante de fígado e o pai dele foi o doador. Então eles tiraram um pedaço do fígado do pai, olha que coisa fantástica, que é um órgão que se recompõe. Os médicos moldaram um fígado, um trabalho artesanal, do tamanho certo para aquele bebê, né, do tamanho compatível com aquela criança, e instalaram na criança. E a criança sobreviveu, se livrou da cirrose. Ficou com outras consequências, que é uma cirurgia grande, até adaptação, aquela coisa toda. E a gente fica, isso é castigo? Não. São causas atuais, né, de sofrimentos presas na encarnação passada. Provavelmente essa criança foi um abusador de alguma substância de álcool na encarnação anterior. E aí, quando ele vem com um corpo novo, ele não consegue acionar a eficiência deste órgão porque o perispírito dele está lesionado. E aí o órgão novo que nasceu no ventre durante a gestação não teve o desenvolvimento necessário, trazendo algumas doenças. No caso dessa criança foi a cirrose hepática, que para ele é uma expiação e para a família é uma prova, porque tem que cuidar dele. E ele está expiando um erro anterior. Então na outra encarnação ele vai nascer bem, né? Isso, aí vem a prova. Porque nessa que ele está expiando, ele não vai beber nessa encarnação, porque ele não vai ter fígado que vai suportar isso. Faça a cirurgia. Então isso serve de contenção para ele. Mas em outra, na próxima reencarnação, ele vai nascer numa família de bebedouro, de gente que gosta do álcool, e ele terá de resistir ao álcool, mesmo tendo a facilidade de tê-lo nas mãos. Aí é prova. Por isso que a gente não deve, ali ele não tem duas pernas, que nem aquele caso do cotoco, que muito falado no meio espírita, não é isso? Vocês lembram dessa historinha do cotoco, né? Um garoto que morava na cidade do Chico, um rapaz, um homem já, e ele não tinha uma das pernas, não tinha as pernas, tinha só o cotoco, tiveram que amputar, e o apelido era cotoco por causa disso. E ele estava pior, aquele cotoquinho deu problema e os médicos iam tirar o cotoco também. E aí o pessoal ficou triste, né? Falei, coitado, ele é um sujeito tão simpático, está sempre lá na beira do rio, foram falar com o Chico, né?
Aí o Chico falou, mas é justamente para salvar a vida dele que vão tirar o cotoco. Senão ele se jogaria na água novamente. Outro suicídio. Então, muitas vezes, uma lesão que a gente tem serve de contenção para a gente não cometer a mesma coisa de novo. No livro Entre a Terra e o Céu, do André, acho que é isso, conta a história de um menino que sofria de sérios problemas na garganta e ninguém conseguia, a medicina não conseguia tirar aquelas infecções violentíssimas e ele ia desencarnar cedo por vias dessas infecções recorrentes. E aí no livro explica, ele em outra encarnação havia se suicidado tomando ácido. Ele dissolveu a garganta. Então ele veio com esse órgão lesado naquela encarnação. E ele passou por diversas encarnações curtas para aprender a valorizar a vida. Não ficou desassistido, tá? A acompanhante dele vinha às vezes como professora, às vezes como madrasta, às vezes como mãe. Era um anjo na vida dele, mas as encarnações dele eram curtas. E ele ia ter tantas encarnações curtinhas quantas fossem necessárias, não só para reequilibrar o organismo, como para educá-lo de como trabalhar com a vida. Muitas mãezinhas não conseguem gerar, não levam a encarnação até o fim, ou as gestações até o fim, ou têm abortos espontâneos. E a pessoa não raro se revolta, né? Aquela Ana não tem tantas condições e olha lá, tem tantos filhos quantos quiser. Eu aqui com toda a infraestrutura e amor para dar para uma criança não consigo levar uma gestação a termo. Muito bem. Ela está resgatando abusos na área da sexualidade de encarnação pretérita, assim como os companheiros, o acompanhante. Vejamos, marido, né? E aqueles que se entregam ao desequilíbrio do sexo, 13ª pergunta do livro Mês de Amor. Nessas condições, o porvir esboça-se nebuloso, apontando-nos graves lições de refazimento e resgate. Se abraçamos desequilíbrios de sexo, agravados com padecimentos alheios por nossa conta, aguentamos inibições genésicas, que é justamente a dificuldade de engravidar, muitas vezes com o cansaço precoce e a distrofia muscular, a epilepsia ou o câncer de permeio. Deus sempre aproveita dessas situações em prol da vida. Então, e aquela criança que estava ali, tinha um espírito, uma família para vir, o que aconteceu com ele? Porque as causas foram provocadas pelos seus genitores. E esse espírito que reencarna, o que ele tem com isso? Por que ele não consegue daí o corpinho dele para poder ter uma reencarnação plena? Deus, na sua sabedoria, interna nesses corpos, pessoas, espíritos que estão internados em hospitais no plano espiritual para tratamento na UTI de carne. O útero vira uma UTI. Então vejamos assim, uma pessoa que se suicidou nos traz Ivone Pereira no livro Memórias de um Suicida. A pessoa que se suicidou jogando debaixo das rodas de um trem, ele dilacera o corpo, dilacera o perispírito. Mesmo depois de socorrido e atendido e de diversas cirurgias no plano espiritual, a recomposição de todas as células fica muito complexa e muitas vezes não conseguem a 100%. Então o que eles fazem? Encarnam essa pessoa no útero de uma mamãe, cujo papai e mamãe não poderão ter aquele filho, mas eles vão gerar um corpo de carne por X tempo para aquela criança. Aqueles fluidos animais vão produzir a cura do perispírito estraçalhado do ex-suicida. Terminado o período de internação naquele útero, 1 mês, 2, 3, quantos forem necessários, aquele espírito é chamado de volta.
E aí, ao desenlace, o corpo vai a óbito, é onde tem o aborto, e aquele espírito se liberta dali, volta para tratamento no plano espiritual, para continuar o seu tratamento até que ele tenha condições aceitáveis, mínimas, para movimentar o corpo em reencarnação. Muitas vezes se danifica o cérebro, a pessoa fica num suicídio, ela fica sem condições de opinar sobre a reencarnação dele. Então ele é reencarnado compulsoriamente no lar mais adequado, onde os pais ou a família tenha que fazer vários resgates. E recebem aquela alma que muitas vezes vem com uma idiotia ou com outras limitações físicas. Vamos lá no sobrinho do Chico, o André Emmanuel, que era o sanguinário reencarnado. Ele, outrora, vou contar do fim do começo. Épocas de reinados aí, não sei se reinado bacana que tem agora, né? Que é tudo tranquilo, eles não ficam andando em terras por aí, matando os outros, mas pega as coisas dos outros países mais pobres, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe. Ele era um nobre, assim, um rei, e ele matava os outros para ter as terras dos outros para si, né? Para aumentando o reino dele. E ele habituou tanto a matar seus inimigos na guilhotina, que quando não tinha ninguém para matar, ele matava os próprios aldeões do reinado dele. Porque ele só conseguia se alimentar, almoçar, assim, vendo o outro ser guilhotinado. Então ele matou muita gente. Muito bem. Imagina o que foi a volta dele no plano espiritual. Quantos inimigos, quanta perseguição. A situação era tão difícil. Séculos aí, hein? Bota séculos. Olha a lei de causa e efeito. Nem sempre é tão imediato, você vai resgatar aquilo ali na encarnação seguinte, não. É quando você já tem condições psíquicas, emocionais, espirituais para tanto. E se não tem, a espiritualidade intervém até que você consiga. Internaram esse espírito faltoso, que é das regiões, provavelmente da Europa, aqui no Brasil, como filho do irmão do Chico, pobre, a mãe com demência era filho do Zé. A mãe demenciada, internada no asilo, o Zé morreu, o filho ficou para o Chico. Esse rapaz foi reencarnado pela espiritualidade para se esconder dos seus algozes. Então trouxeram para um país em outro continente, numa situação bem diferenciada da que ele vivia e num corpo disforme. Então ele não tinha nenhum movimento, nem de deglutição. Como a família do Chico era pobre, eles não conseguiam colocar uma sonda aqui ou no estômago. Eles pingavam a comida na boca do garoto, já ali perfeita, e ele não tinha os movimentos da língua para levar o alimento. Então aquilo era dado assim até que o alimento descesse. Quem acabou cuidando desse menino era o Chico. Ele não falava, não ouvia, não andava, não dependia de tudo. O Chico voltava do seu emprego e cuidava do garoto. E ele se apegou muito ao sobrinho e ele discutia, olha lá, mas tipo professor, hein? Ele discutia com o menino os livros que ele recebia, as mensagens, os poemas, e pedia a opinião do garoto. O garoto prestava muita atenção, olha, a princípio não ouvia, não via, nem falava, mas ele conseguiu grunhir, respondendo ao tio aquilo que ele compreendia, como sim ou como não. E ele evoluiu bem ali com esse grande professor, mas o desenlace dele ia ser rápido, foi ali na adolescência. Então veja, a espiritualidade utilizou uma situação para esconder um espírito num corpo disforme, ao mesmo tempo impedindo que ele cometa novos delitos.
E ele recebeu para perto de si um grande professor que o ensinou sobre a vida, sobre a reencarnação, as consequências dos seus atos. Ele aprendeu a amar. Ele aprendeu a enxergar o outro. O Chico estava trazendo o psique daquele espírito para o seu devido lugar. Passavam alguns anos depois do desenlace dele, o Chico ficou bem triste. Entrou um rapaz alto, por isso que eu suponho que ele era europeu, alto, louro, os olhos claros, muito bonito. Entrou, sentou ali e falou: tio Chico. O Chico ficou, né? Quem será, né? Ah, como vai? Mas quem é você? Ah, o senhor não está me reconhecendo, tio? Não. Ah, eu sou o André Emmanuel. E aí esse espírito contou para o Chico o que já contei para vocês há pouco. Ele falou: eu vim aqui agradecer ao senhor a sua ajuda na minha recuperação. E naquela ocasião, ele já deve estar reencarnado por aí, ele ia ficar mais 34 anos na espiritualidade, se preparando para poder reencarnar. E vencer esse desvio, que virou uma psicose, né? De querer ver sangue. Senão ele se torna um serial killer. E não deixou de ser, né? Então vejam o que são as consequências do passado e como a bondade de Deus socorre. Ninguém, por pior que tenha sido o seu delito, fica condenado ao fogo do inferno, ao mármore do inferno. Esse mármore nunca sei se é quente, se é frio. Eu só vi na novela. Não tem isso. A pessoa sofre sim as consequências, mas ela é resgatada e é chamada, continua com a vida. Afinal, nós temos 150 bilhões de anos, não é isso? Nós somos novinhos, não posso esquecer isso. 15 milhões de séculos. Muito bem. São várias perguntas, né? E aqui no livro Leis de Amor, e eles vão responder sobre consequências do passado. A primeira pergunta: como podemos compreender os resultados de nossas existências anteriores? Para compreender os resultados das existências anteriores, basta que o homem observe as próprias tendências, oportunidades, lutas e provas. Por aquilo que nós somos hoje, nós já temos uma ideia do que nós somos ontem. Todos nós, sem exceção. Porque a gente conhece os nossos defeitos, não é assim? Quer falar mal de alguém aqui, pergunta para nós mesmos, porque a gente sabe cada coisa cabulosa de nós mesmos, né? Só a gente sabe. E tem coisa que a gente não lembra, ainda bem. Jamais eu faria regressão, não quero lembrar de nada. Eu vi aqui uma parte que me pegou, viu? Bom, várias pegaram, né? Mas essa, teve uma aqui. Bom, aqui nós vamos falar de provações coletivas. Eu já falo para quem me pegou. E os protagonistas de tragédias passionais. Protagonista de tragédias passionais, violentas e obscuras. Quantos crimes na calada para tirar o marido ou a mulher do outro, não? Criminosos de guerra, aproveitadores de lutas civis, que manejam a desordem para cobertar interesses escusos. Toda guerra, toda, sem exceção, visa tirar o patrimônio que o outro invadido tem. Por mais argumentos que eles coloquem, não, é por isso ou por aquilo, por mais que pareça lícito, na verdade quer tirar alguma coisa lá do outro, da terra do outro. Exploradores do sofrimento humano, caluniadores, gente, vamos tomar cuidado com a língua. Empreiteiros do aborto aí é a pessoa que abortou, o médico, a abortista, quem indicou, quem levou, quem escondeu, o pai que não assumiu. O pessoal fala muito só da mãe, aquela mulher abortou, ela tem que decidir. Não, peraí. Tem uma quadrilha em volta dessa pessoa que abortou. E todos vão responder. Os pais, os avós, assim, que não aceitaram, não apoiaram. Então, por isso são empreiteiros do aborto. E da devassidão. E malfeitores outros que a justiça do mundo não conseguiu cadastrar. Eles moldam a reencarnação em tribulações compatíveis com os débitos que assumiram. E muitas vezes, junto das próprias vítimas,
sob o mesmo teto. Quando a gente fala da nossa família, que a nossa família é esquisita, que tem uma ovelha negra, que tem alguém assim assado lá dentro, fica quieto, viu? Aquela ovelha negra foi parça. O vídeo da gente, né? Marcados por idênticos laços consanguíneos nessa, tolerando-se mutuamente, até a solução dos enigmas que criaram contra si mesmos. Casamentos também ocorrem aí. Atentos ao reequilíbrio de que vêm necessitados ou sofrem a pena do resgate preciso em desastres dolorosos. Então, a pessoa que fomenta a guerra, revoluções civis, que mata centenas, propicia que isso aconteça, morre ele num acidente terrível, num desastre onde muitos estão envolvidos. Porque nessa coisa de guerra, de revolução civil, nunca é um autor sozinho. Várias pessoas idealizam, planejam e concretizam aquela ação. Então, todo o grupo envolvido será responsabilizado no percentual correto de sua participação ou omissão. Então, quando acontece assim, esses flagelos, morreu 20 pessoas, 30, 100, que horror! Algo muito ruim está ali atrás, no passado de todos os envolvidos. Aí, nessa hora, oremos por todos, porque realmente é bem difícil passar por isso. Integrando os quadros inquietantes dos acidentes que se desdobra o resgate do espírito reencarnado, seja nos transes ou individuais ou provações coletivas. Eu falei uma parte que me pegou, porque diz que aquele que estimulou o outro ao suicídio, que instigou ou algo assim, acaba cuidando daquela pessoa e em algum momento da vida ela está inerte, dependendo totalmente dos seus cuidados. Aí ela me pegou, viu? Porque eu estou com a minha mãe assim. Eu estou cuidando. Eu nunca quis saber o que é. Para mim, bastava entender que é causa e efeito, e se tem esse efeito, existe uma causa, e essa causa é justa, então não vamos reclamar. Mas eu fiquei assustada. Confesso que eu fiquei assustada. Se está feito, agora tem que consertar. E bendito esquecimento, não, gente. Você já pensou se a gente lembrasse todas as tranqueiras que a gente fez? Não só agora, em outras também. Barbaridade. O que fala dos suicidas. O que ocorre dos suicidas das vidas anteriores? Suicida que estourar o crânio ou que se entregar a enforcamento depois de prolongados suplícios nas regiões purgatoriais ou nos umbrais da vida, frequentemente após diversos tentames frustrados de renascimento, não falei no corpo? Readquirem o corpo de carne, mas transportam nele as deficiências do corpo espiritual, cuja harmonia desajustaram. Nessa fase exibem cérebros retardados ou moléstias nervosas obscuras, problemas de fala, gagueira. Normalmente é quem usou mal a palavra, viu? Ofendeu, caluniou. Nada fica sem consequência. Então vamos tratar de agir bem, porque é para as consequências para a gente serem boas. Aqui tinha uma coisa importante. No Evangelho, no capítulo 5, item 7, os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais. A consequência natural da falta cometida, quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente com desumanidade.
Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se for mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e etc. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra, como mundo expiatórios, as anomalias que apresenta a repartição da felicidade ou da infelicidade entre os bons e os maus nesse mundo. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve dizer-se que se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria, e que depende dele não mais retornar a este mundo, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. É isso que nós temos que fazer. O que está no passado não é possível que nós mudemos, mas é possível que nós achamos diferente agora para que o nosso futuro seja absolutamente diferente. E agora é a hora. Então, atitudes sadias, como não falar mal dos outros, não levantar calúnia, vigiar o pensamento. Você viu que o pensamento foi para coisas terríveis de outrora, ou coisa assim? Mentaliza Jesus para sair dessa frequência. Porque também vem obsessão aí. Nós temos méritos. Nós tivemos essa oportunidade de reencarnação, estamos aqui todos grandinhos, reencarnados, com lucidez, tentando aprender. Então nós já temos méritos também, senão a gente não estava aqui. Não dessa forma, nem desse jeito. Então vamos aproveitar que nós já estamos andando no progresso, para progredir ainda mais. Nós tivemos essa maravilhosa oportunidade de reencarnar. Ai, mas justo no Brasil? Opa! Alguém queria reencarnar aqui no Oriente Médio? Lá na faixa de Gaza? Hã? Estou fora. O Brasil ficou melhor. Então, tem países e situações terríveis. Nosso problema aqui é corrupção. Então vamos tratar de ser mais honestos, porque nós somos terríveis. Nós, a população é terrível. Se a gente pode subornar, molhar a mão do policial que vem multar, passar na frente, dar um jeitinho no concurso, nós fazemos. Então os políticos que estão, todos generalizados, que estão corrompendo há séculos aqui no nosso país, eles saíram daqui mesmo. É fruto do meio. Então, nós, a sociedade, nós, as pessoas que compomos esse país, nós temos que mudar o nosso modo de agir frente a todas as situações. Não adianta eu falar da corrupção se eu também corrompo. Ah, mas eu só furei a fila ali porque o meu amigo estava lá. Nossa, mó truta. A gente entrou junto ali. Mas aquele pão que você furou a fila, às vezes tirou do outro que ficou na fila todo o tempo e não conseguiu comprar. Teve que esperar outra fornada. Olha que exemplo mais simples, mais bobo. Mas por que eu falei dele? Porque está no dia a dia. Quem corrompe no pouco, também corrompe no muito. É questão de oportunidade. Eu fico danada quando você está na praia, litoral sul, final de ano. Você está lá na fila do pão, né? Está terrível. Todos vocês já passaram por isso, eu imagino. Aí vai o cidadão lá e compra 40 pães. Você fica, minha senhora, todos estão naquela casa. Ah, não vou para casa com 2 quartos, tem 40 lá. Aí ele levou meu pão. Levou. Aí veio o colega dele, meu aí, faz 40. Levou os 80 e saiu naquela fornada. Aí a gente olha para a cara do outro, de quem fez com... A gente é espírita, né? A gente olha com bons fluidos, né? Não? Eu também não. Eles estão pedindo mudança de atitude. Ai, mas que dá raiva. Passei a fazer pão em casa.
20 pessoas no Natal da casa, né? Aí você viu um patê lá na geladeira, foi pegar, passou no bom patê ruim. Aí você descobre que não era patê, era um creme que custou uma nota e era de alguém e o tal do creme tinha que estar na geladeira. Pronto, a briga está feita. O dono do creme vai ficar doido. Aí tem uma briga na família. E aí a gente fala que a parentela não pode sair junto, não. É tudo estrampelhado. Não é assim? E aí não fala mais com aquele parente. Oh, que a vida de relação muitas vezes é de relação, né? Então a gente tem que, olha, que prestar muita atenção nos nossos pensamentos, porque é por aí que começa a tranqueira toda. Ainda mais nessa época de política que a gente fica aqui agora, né? Polarizado e fica muito com raiva de cá e de lá. Tudo que você deseja de mal para lá, tá ficando com você, vai ficar no país, sabe? É uma roubada para os dois lados. Aliás, nós vivemos aqui, né? É roubada para todo mundo, né? Então o negócio é orar mesmo e vigiar o pensamento para não estar criando dissensões, porque é ruim para todo mundo. E aí, se a gente está aqui nesse país que tem muita corrupção, ninguém aqui foi honesto. A gente não estava aqui. Por isso, né? Nós estamos juntos aí. Então, nós vamos fazer um futuro melhor, porque agora nós estamos bem mais espertinhos, nós não vamos cair nessas roubadas, né? Então, que Deus abençoe a todos nós, aos nossos familiares, ao nosso país, a todos os dirigentes do nosso país em todas as instâncias. Que o melhor para o nosso país ocorra agora. Que nós consigamos ter liberdade, bom senso, combater essa corrupção, não só tanto em nós, nos nossos filhos, como no nosso país como um todo, para que a luz sobre o Brasil brilhe e se espalhe pelo mundo. E isso não são só apenas palavras, é uma meta que todos nós temos que buscar, produzir o nosso melhor, para que a gente tenha um lugar para reencarnar, para que a nossa descendência também consiga sobreviver, e nós também, né? Que a gente está velhinho, mas ninguém quer desencarnar agora, né? Pergunta se o Bé se ele quer morrer. Eu sou espírita, não tenho aqui. Então nós vamos elevar nosso pensamento a Deus. Ah, Senhor, graças te damos pela sua companhia, por seu Filho Jesus, que tanto nos ensinou, pelo trabalho e a obra de Chico Xavier, Emmanuel, Valdo, que nos dão caminhos para que nós cheguemos à angelitude, para que nós sejamos perfeitos, Pai, como o Senhor já é. Essa caminhada, Pai, o Senhor sabe, não tem sido fácil, ela requer bastante sacrifício. Ser conosco, Pai, para que nós não caiamos em novas tentações, como diz no Pai Nosso, que o seu Filho nos ensinou, e aqui foi orado pelo nosso companheiro André. Ah, Senhor, livra-nos de cair em novas tentações. Abençoa, Pai, nossas famílias, nossos antepassados. Nós colocamos neste momento, Senhor, em suas mãos os melhores fluidos, nossos melhores fluidos, para que o Senhor distribua aonde houver necessidade. Ah, Pai, que esses fluidos curadores de amor e de pacificação cheguem aonde está a guerra. Ilumine os dirigentes desse país e a população sofrida com as atrocidades humanas. A todos que estão doentes, esfaimados, tanto na rua quanto no quartinho do fundo de casa ou nos hospitais. Todas as equipes clínicas dos hospitais, a enfermagem, os médicos, os faxineiros, os vigilantes. Aquele que está dentro de casa tomando um chazinho, porque não tem como ir ao médico. Ah, Senhor, permita que os médicos dos médicos cheguem até ele, que a corrente de Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo neste momento envolva todos os doentes, que todos saiam curados segundo a sua vontade. Nossos fluidos nós derramamos agora por todas as clínicas de reabilitação, todas as casas de longa permanência, sobre os bebês, sobre os idosos.
sobre as empresas em que trabalhamos. Senhor, que neste momento toda a caixa d'água do nosso ambiente de trabalho, de nossas casas, fiquem impregnadas de fluidos curadores, do remédio salutar, e que todos na empresa que beberem desta água, que lavarem suas mãos, ou usarem as dependências limpas com essa água fluidificada, que consigam a saúde, o discernimento, a calma para lidar com as coisas da vida. Senhor, nós te agradecemos a esta casa fraterna, a sociedade fraterna, a toda a equipe espiritual desta casa, aos trabalhadores desta casa, todos que se juntam para promover a caridade, mitigar a fome, levar a roupa, levar a boa palavra. Que a sua luz, Pai, se derrame pela sociedade fraterna, que se espraie pela casa dos vizinhos, de todos os moradores desta rua, de todos os moradores deste bairro, que chegue às nossas casas. A Senhor nos acompanha na nossa casa. Que neste momento nossa casa seja limpa de todas as toxinas ou formas pensamentos. Que ali só o seu amor resplandeça e que nossas mentes brilhem na tua luz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado aos Espíritos amigos. Que assim seja. Nós agradecemos então a nossa querida Rosa Maria pela palestra de hoje. Já serviu de bebida na nossa casa, Rosa Maria. Chamou? Com certeza. Mas não vão embora porque, como sempre, desde o começo do mês a gente está fazendo sorteios por conta do mês de Kardec. Então vou pedir para a Rosa Maria sortear aqui o número. O número está nas costas da cadeira. Antes eu vou pedir para encerrar aqui a nossa live. Pessoal do Instagram, boa noite. E até a próxima semana, se Deus quiser. O pessoal que está aqui, continua aqui. Nas costas da cadeira tem o número de vocês, mas não precisa levar.